Compartilhe esse vídeo, mande no grupo do Zap, no grupo dos amigos, no PV de cada bolsonarista. Mas o cliente nega qualquer discussão sobre um decreto de Estado? Não nega, absolutamente. Mas ele achou normal, isso estava normal, essa discussão de decreto de Estado? Não, veja só, ele é um militar, né? Sim. E ele foi convocado 2 vezes, pelo presidente da República, e outra vez pelo ministro da Defesa. E em nenhum momento ele colocou essas tropas à disposição. Não existe prova disso. Freire Gomes não disse isso. E Batista Júnior, que disse que presenciou, segundo o procurador-geral Paulo Gonet, não estava na reunião. Mas se ele sabia do decreto, doutor, por que ele não informou alguém? Não achou estranho, né? Discutir um decreto, está governo eleito, Lula eleito, ainda não tinha tomado posse. O comandante da Marinha ouve, sabe, tem ciência de um decreto de Estado. Não achou isso estranho? Não informou alguém? Por que não informou alguém? Tá rolando esse papo aqui. Na realidade, o presidente, como disse o Freire Gomes, apresentou esse decreto e ele apresentou principalmente os considerandos, segundo o Freire Gomes, né, e ficaram de discutir depois. E na segunda reunião, quando acabou tudo, ele não disse nada. Conversando lá com o pessoal do Supremo, o que eles falam sobre essa possibilidade de fuga do Bolsonaro? Olha, sair aqui para a Argentina, para o Paraguai, não é difícil, segundo eles. Dá para sair, ele nem precisa de passaporte, só uma carteira de identidade, mas ele tem que ter a conivência ou fugir ali por um caminho ali que não tem a guarda na fronteira. Então, dá para passar. Então, eles acham que ali ele vai. Aí depois ele pegaria um jatinho e iria para os Estados Unidos. Mas aí vai depender de um acerto de Eduardo Bolsonaro com o presidente Trump, porque Bolsonaro está sem passaporte, né? Ele não consegue entrar nos Estados Unidos sem um passaporte. Aí teria que ter uma autorização, né, especial do presidente dos Estados Unidos, com a sua política anti-imigração, para permitir a entrada do ex-presidente em solo americano. Lembrando que na fronteira americana, se você chegar de jatinho, vai ser interceptado. Se for por terra, hoje em dia a fronteira está muito vigiada. Então, viver anonimamente nos Estados Unidos para Bolsonaro é impossível. Aí eles falam que tem uma segunda hipótese. Aí o Marcelo deve saber melhor do que eu. Viktor Orbán na Hungria, que aí ele já até pernoitou na Embaixada da Hungria aqui em Brasília, e Orbán tem uma relação muito próxima com Bolsonaro. É um autocrata, então poderia receber Bolsonaro na Hungria. Mas ele vai gostar de ir para a Hungria, né? Essa é a dúvida. Então, mas me falaram isso, para os Estados Unidos vai depender de uma autorização especial de Donald Trump. Trump vai querer entrar nessa? Vai assumir esse desgaste publicamente? Sim ou não? Pode até ser que aceite. E Hungria seria o outro caminho dele? É o que eu vi ali também sobre essas possibilidades de Bolsonaro optar, por enquanto ele diz que não vai optar por isso, pela fuga. Andréia. Lula e Alexandre de Moraes são covardes. São covardes. Aliás, digo mais, o que estão fazendo no STF hoje é coisa de mafioso. E não é só o Alexandre de Moraes por isso. A máfia depende de uma organização, e a organização que hoje está no STF é mafiosa, colocando inclusive a faca no pescoço de várias outras pessoas. Kassab, Deltan, Salles, puxando os processos de volta para o STF para, segundo a própria imprensa, chantagear a classe política inteira no Brasil e a população como um todo. O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva para fazer uma grande mudança nas regras eleitorais dos Estados Unidos. E esse decreto cita o Brasil como um bom exemplo em segurança nas eleições. Sobre isso, então, eu tenho o prazer de conversar ao vivo com o nosso correspondente em Nova York, o Ismar Madeira. Ismar, bem-vindo. Uma boa tarde para você. O que é importante a gente destacar, por favor, em relação a isso? Oi, Tralha. Obrigado. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos. Como você disse, o Brasil é citado como um bom exemplo pela identificação do eleitor por biometria que é feita aí. O decreto de Donald Trump diz que os Estados Unidos falham em não impor proteções eleitorais básicas que são adotadas em outros países e determina uma série de mudanças. Entre elas, a exigência de que os cidadãos apresentem uma prova de que são americanos.
como passaporte na hora de se registrarem como eleitores. O decreto também limita o voto pelo correio. Determina que só poderão ser aceitas as cédulas que chegarem às sessões de apuração até o dia da votação presencial. E autoriza as agências federais a cortar financiamento de estados que não cumprirem essas novas regras. O problema é que a Constituição dá autonomia para cada estado definir as suas regras sobre eleições. Dificultar o voto pelo correio, por exemplo, pode afetar bastante os democratas, que tradicionalmente são os que mais usam esse recurso. Na última eleição, no ano passado, apoiadores de Donald Trump e aliados dele do Partido Republicano tentaram impor mudanças semelhantes em alguns estados e foram derrotados na justiça. Agora, esse é mais um decreto que vai enfrentar contestações judiciais. Especialistas em direito eleitoral questionam a autoridade do presidente para determinar essas mudanças. Trali. Tá bom, muito obrigado, Ismar, pelas suas informações ao vivo. Um ótimo trabalho. Vamos ver como é que tudo isso aí vai se desenrolar. Qual o problema de eu fazer uma música com um funkeiro? Eu tenho que explicar? É possível sair da mesma fonte água salgada e água doce? Como é possível eu acreditar numa pessoa que num dia está ministrando salvação e ela mesma não é liberta? É possível uma pessoa no domingo estar cantando uma música que leva libertação e aí no outro dia tá num baile funk levando um monte de gente pro inferno? Ai, Nicolas, mas isso assim alcança várias pessoas. Deus usou até uma mula. Concordo, usou uma mula, pode usar um funkeiro, né? Tá bem próximo. Olha, não dá nem para comentar isso. Isso é de um preconceito com o funk, com a cultura da periferia. É de um preconceito contra as manifestações culturais, é de um elitismo que não tem tamanho. E é bom que você que está nos acompanhando saiba qual é o pensamento desse rapaz, até para poder enfrentá-lo. Porque daqui a pouco vai se lançar algum cargo majoritário. Aí vai dizer assim, não foi bem isso que eu falei. É isso que ele representa. É esse preconceito contra a cultura popular. Um absurdo que a gente tenha um representante como esse na Câmara dos Deputados. Gente, os aliados me confirmam, o Bolsonaro foi orientado assim, gente, houve apelos para que Bolsonaro falasse pouco. Qual deveria ser o cerne da fala do ex-presidente no entendimento dos aliados dele? Bolsonaro defender a sua inocência, defender a sua disposição de permanecer no Brasil, de permanecer na arena da política para comprovar que ele não teria absolutamente nada a ver com o 8 de janeiro. Esse é o ponto principal da defesa dele. Onde é que está a conexão entre o que aconteceu antes, as discussões que ele mesmo admite que teve com os comandantes das Forças Armadas, do que ele chama de dispositivos constitucionais? Onde é que está a conexão disso com o que aconteceu no 8 de janeiro, onde eu nem estava no Brasil, eu estava nos Estados Unidos? Ele foi aconselhado a dizer, eu não tenho apego ao poder, eu tenho apego ao país, eu não vou abandonar o país e eu vou comprovar minha inocência. Falar pouco, sem ataques. Mas o ex-presidente decidiu ignorar a orientação. E ele, gente, acabou renovando na avaliação agora de integrantes do Supremo Tribunal Federal as queixas Miriam, Leilane, Camila e Valdo, que o levaram até essa situação. Ele renova mentiras, desinformação, ataques infundados sobre as urnas, menciona um inquérito que foi deturpado na live que ele apresentou, que não trata de fraude, mas enfim, ele apresenta como. Gente, o ex-presidente chegou a mencionar o fatídico caso das rádios que ele e seus ministros, na ocasião, disseram ter ignorado chamadas da propaganda eleitoral dele, rádios que eram de igrejas bolsonaristas. Sabe por quê? Porque o levantamento feito pela equipe do Bolsonaro confundiu streaming, ou seja, rádio que você ouve no seu celular, com rádio que você ouve no seu carro e na sua casa. Existe uma diferença, Daniela? Existe. A lei obriga a veiculação
de conteúdo de propaganda eleitoral gratuita em transmissão aberta de rádio e TV, comum. Quem transmite no streaming não é obrigado. Eles erraram o básico no levantamento, a ponto de ter havido um recuo com um pedido de desculpas a integrantes do TSE por parte do então ministro das Comunicações. Mas ele repisou isso. Então, os aliados estão preocupados, porque neste momento vem Bolsonaro, gente, emocional, claro, é normal, é o estilo dele, ele é colérico, foi o que o levou à presidência da República, mas atrapalhando um pouco a própria defesa técnica. Se você chegou até aqui, não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos.